Graça e paz, amados do Senhor Jesus. Amém. Pode vir, pastor Cristian. Aleluia. Graça e paz, igreja do Avivamento. Amém. Amém. Uma alegria poder estar aqui com vocês. Não vou ser mais apresentado agora daqui para frente, pelo jeito, né? Todo mundo já me conhece, né? Que bom. Na verdade, vocês conhecem, apenas vou tirar o meu óculos aqui. Vocês conhecem só de assim, né? De ver eu pregar, de ouvir falar, né? Mas conhecer mesmo é a pastora Patrícia, que está lá comigo no dia a dia comendo 1 quilo de sal, como a gente costuma dizer, né? A minha mãe também conhece, né? Se a mãe eu conhecer, quem vai conhecer, né? Mas conhecer mesmo é quem está perto, né? Diga-se de passagem, Jesus Cristo disse que nos últimos dias muitos me dirão: em teu nome expulsamos demônios, em teu nome falamos em outras línguas, mas eu vos direi abertamente: apartai-vos de mim, todos vós que praticam a iniquidade, porque eu não vos conheço. Eu não pude conhecer vocês, né? O que Jesus está dizendo aqui? Olha, vocês pregam em meu nome, vocês profetizam em meu nome, vocês expulsam demônios em meu nome, curam enfermos em meu nome, mas vocês não têm intimidade comigo, não andam comigo, não se relacionam comigo. Então muitas pessoas, principalmente agora, nesses tempos que fazem parte dos últimos tempos, né? Porque já há quase 2000 anos atrás nós encontramos textos da Bíblia que falam sobre os últimos dias, que já dizem que estávamos vivendo os últimos dias. Então, se os últimos dias já foram inaugurados há quase 2000 anos atrás, então quanto mais agora, né? Que 2000 anos se passaram. Então, a verdade é que nós estamos cada vez mais próximos do fim, cada vez mais próximos da segunda vinda de Jesus. E é muito comum, é normal que nesse tempo se levantem falsos apóstolos, falsos profetas, falsos mestres, pessoas que vão pregar o evangelho simplesmente por ganância ou por interesses ocultos. Pessoas que não têm intimidade com Deus, pessoas que não se relacionam com Ele, falam em nome dEle, fazem milagres em nome dEle, né? faz tudo, né? É o princípio do Deodorex. Parece, mas não é. Então, para se ter intimidade com alguém, para se conhecer alguém, eu tenho que comer 1 quilo de sal junto, né? Jesus morreu numa cruz. Tenho certeza que ninguém aqui vai precisar morrer numa cruz. Mas se eu sigo os passos dele, pode ter certeza, a caminhada cristã é uma caminhada de renúncia. Evangelho sem renúncia. Se algum dia você pisar o teu pezinho santo aí, numa igreja, num ministério, que não se prega renúncia, que não ensina você a morrer pela tua vontade, sai dessa igreja, porque essa igreja aí não é de Jesus. Essa igreja aí pode até ser de Jesus, mas não está pregando o que precisa ser pregado. Porque o verdadeiro caminho, ele vai te empurrar para você morrer para você mesmo. Deus está o tempo todo nos empurrando para a cruz. Nós queremos fugir da cruz. Nós queremos o conforto. Nós queremos molezinha, pastora Márcia. A gente gosta de sorvete, pipoca, né? Algodão doce. Está entendendo, né? A gente gosta, né? Tem gente que não gosta, né? Tem gente que já está no outro nível, né? Mas gosta de café doce. Mas a verdade é que nós amamos o conforto. A nossa carne almeja o conforto. Se eu começar a falar aqui sobre, né, férias, por exemplo, né? As crianças estão entrando em férias essa semana, não sei aqui em Tijucas, mas lá em São João Batista, os meus filhos entraram em férias, né? 30 dias aí de férias que vem pela frente. Férias escolares. 30, 15, não é? 15 dias? É 15? É isso? 15. Então, eu estou aumentando, na minha época era mais, eu acho, né? Mas eles entraram em férias, né? E se nós aqui pudéssemos tirar umas férias também? Seria bom ou não seria, pastora Gabi, né? Estou profetizando, pastora, recebe aí. É bom demais, eu quero. Se vocês não querem férias, eu quero.
De vez em quando, eu não sou muito de olhar no Instagram. Eu entro lá no Instagram para postar as minhas mensagens, as direções que Deus me dá. Mas de vez em quando a gente vê alguma coisa, né? Porque a gente também tem que participar, né? E de vez em quando a gente vê lá alguns pastores conhecidos, né? Tirando férias em Roma, outros nos Estados Unidos, em Orlando, né? E eu não sei vocês, mas eu que gosto muito de viajar, assim, exemplo da minha mãe, né? Eu também fico sonhando com essas coisas. Diga-se de passagem, esse ano, lá em casa, nós fizemos um mural de sonhos, né? Algo que a gente tinha aprendido há muito tempo atrás, fazer, mas a gente nunca tinha feito. E esse ano a gente reuniu lá, eu, minha esposa, minha filha, e fizemos um quadro de sonhos. Então hoje, eu abri meus olhinhos, na frente da minha cama tem um painel de todo tamanho, quase 2x2, é sonho, meu irmão. E sonhar é bom demais, porque a gente foi feito para sonhar. E se alguém aqui não tem sonho, eu quero profetizar que nessa noite Deus vai te dar um sonho 0 quilômetro. Amém? Porque crente que não sonha está morto. Uma pessoa que parou de sonhar, irmão, ela parou no tempo, ela morreu. Acabou. O dia que você parar de sonhar, o diabo vai começar a bater palma lá no inferno onde ele morre. Lá no lago de enxofre onde ele vai morar, né? Então, o dia que a gente parar de sonhar, acabou. O que eu estou fazendo aqui? Como dizia a música do pastor Fernandinho, né? Se não for para te adorar, para que nasci. Se não for para te servir, porque eu estou aqui. Então eu preciso sonhar os sonhos de Deus. Eu preciso sonhar os sonhos de Deus, porque quando eu sonho os sonhos de Deus, o próprio Deus vai ajudar a realizar os meus sonhos. Você sabia disso? Quem lembra aqui, a última vez que eu estive aqui, qual foi a palavra que a irmã Gabi ministrou na hora da oferta? Eu lembro. O Espírito Santo lembra tudo, né? A competir com o Espírito Santo, meu irmão. Deleita-te no Senhor, agrada-te no Senhor, não é? E Ele concederá os desejos do teu coração. Se você se agradar do Senhor, se você der alegria. Essa semana, nosso apóstolo gravou um videozinho falando sobre o texto de Filipenses, né? Alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. E eu gosto desse texto de Neemias, que fala, né, que a alegria do Senhor é a nossa força. Mas eu gosto de entender esse texto também da seguinte forma: quando eu proporciono alegria para o Senhor, quando eu dou alegria para o Senhor, quando os meus atos de justiça, as minhas atitudes, as minhas orações, né, pastora Alice? Porque tem gente que tem chamado para orar, né? Então, quando o serviço que eu presto para o reino, as minhas atitudes agradam o coração de Deus, dão alegria para Ele, eu prefiro crer que essa alegria que eu estou dando para o meu Pai vai se transformar na minha força. Porque eu não sei você, mas eu fico feliz demais quando eu sei que eu estou no caminho certo, que eu estou fazendo a coisa certa e que eu estou dando alegria para o meu Senhor, para o meu Criador. Porque para isso eu nasci. Nós nascemos para adorá-lo. Deus procura verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e verdade. Nós nascemos para adorá-lo. E não tem como se realizar sem cumprir o nosso propósito de vida. Não tem como. A única maneira da gente poder realmente se animar é cumprindo o nosso propósito. Eu ministrei há muito tempo atrás, faz muito tempo que eu não prego sobre depressão, mas uma vez Deus me deu uma direção para ministrar sobre depressão, e ali eu preparei vários tópicos, né, de como se combater uma depressão. E um dos tópicos da minha mensagem, me lembro tão bem como se fosse hoje, né? Não pare de fazer aquilo pelo qual Deus te criou para ser feito. Cada um aqui foi criado para cumprir um propósito, cada um aqui recebeu dons e talentos da parte de Deus.
Se eu engavetar isso, se eu enterrar os meus talentos, se eu parar de contribuir com os meus dons, eu vou adoecer. Eu vou adoecer. Por quê? Porque eu vou estar desencaixado, fora do propósito de Deus. E não tem como a gente se realizar de outra maneira. Porque todo mundo aqui já deve saber que essa vida aqui é só uma passagem. Ou tem alguém aqui que acha que vai ficar para sempre aqui na Terra? Aqui é uma passagem, queridos. Nós estamos aqui para cumprir um propósito, para cumprir uma missão. E não tem como se realizar de outro jeito. Não tem como se realizar de outro jeito. Né? E em nome de Jesus, se alguma coisa aconteceu no meio do caminho, alguma seta voadora te atingiu, alguma coisa quebrou, alguma engrenagem do teu coração, da tua alma, da tua mente, e hoje você não está mais conseguindo se encaixar, fique tranquilo, fale com Deus, ore a Deus, fale com Ele. Ele é especialista em nos devolver ao propósito. Alguém aqui já ouviu falar de um personagem bíblico chamado Jonas? Né? É um camarada chamado Jonas, que Deus deu uma missão para ele. Jonas, meu querido amigo, vá até a cidade de Nínive. Eu tenho uma missão para você. Ele vai pregar para uma cidade idólatra. Aleluia. E aí Jonas chegou, como é que chama? É cais? Um lugar onde tem uns navios lá? É cais? Jonas chegou no cais e tinha 2 navios. Um ia para Tarsis e outro ia para Nínive. Para onde é que Deus tinha mandado ele ir? Para Nínive. Mas e daí, na hora de escolher o barco, o navio, ele olhou, espelho meu, não, essa aí é uma outra pregação, né? Ele olhou para o navio, Tarsis, Nínive, Tarsis, cidade idólatra, cidade ruim, cidade amaldiçoada. Tarsis deve ser melhor, né? E ele não pensou 2 vezes. Parece que deu uma amnésia nele de repente. Acho que deu um branco na vida do menino, lá do garoto. E ele acabou pegando o navio errado. E aí você já sabe o que aconteceu, né? No meio do caminho, veio um vento, uma tempestade. Às vezes está acontecendo uma tempestade na nossa vida e a gente nem sabe por quê. Se eu estiver fora do propósito que Deus tem para a minha vida, a tempestade vai chegar. Tem tempestade que é aquela tempestade que Jesus está no barco o tempo todo do seu lado. Eu quero declarar que todo mundo aqui está no barco com Jesus, amém? Amém. Posso ouvir um amém? Amém. Então tem aquela tempestade que você está no barco com Jesus e Jesus quer testar a sua fé. Então essa é a tempestade que todo crente vai passar mais dia ou menos dia. Você está no barco com ele e Jesus resolveu providenciar um testezinho de fé. E aí Jesus vai tirar um cochilo, gato, no momento que você mais precisa dele, só para saber se você vai ficar firme no período de tempo que ele não está respondendo a tua oração. Senhor, não te dá que a gente pereça? Então tem horas que Deus não responde a nossa oração. Ele está testando a nossa fé, a nossa perseverança. Porque ficar no barco com Jesus, ficar do lado de Jesus, quando tudo está dando certo, dinheiro na carteira, né? É emprego novo, é carro novo, é casa nova, é viagem, molezinha. Quero ver você seguir Jesus quando está tudo dando errado. Quero ver você seguir Jesus quando não tem dinheiro. Quero ver você seguir Jesus quando o teu sonho não te realiza. Quero ver você seguir Jesus quando as portas se fecham. Quero ver você seguir Jesus no meio do deserto de uma tempestade. Aí você é crente do pé roxo mesmo. Porque seguir Jesus, irmão, quando é só molezinha, está tudo dando certo, portas abertas, glória, fama, aleluia, é fácil. O difícil é seguir Jesus quando tudo está dando errado. Quando você tem um chamado, você vai passar pela escola de profetas. E na escola de profetas não tem escapatória. A tempestade vai vir. Agora,
Feliz será você, feliz será eu, se essa tempestade não for pelo motivo de você estar fugindo do chamado de Deus para a sua vida. Porque se eu e você estivermos fugindo do propósito que Deus tem para a nossa vida, aí essa tempestade é a tempestade do pecado. Nós aprendemos há muito tempo atrás com o apóstolo que dava cobertura para nós aqui em Santa Catarina. Se chama Edson Mesquita, da cidade de Blumenau, Igreja Batista Shalom. Ele sempre ensinava, tem dois tipos de deserto. Tem um deserto que o Espírito Santo te leva. Né? Em Mateus, capítulo de número 4, no início, antes de Jesus iniciar o ministério dele, a Bíblia diz que o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo e provado por Deus. Então tem um deserto que o Espírito Santo nos leva. Esse deserto é bênção. É a escola de profeta. Todo crente vai passar. Mas tem um deserto que você vai sozinho. O Espírito Santo nem te convida, você vai sozinho. Quando aparece uma tal de Jezabel na tua vida, e Jezabel não é uma mulher. Jezabel é um espírito de manipulação e controle. Todo mundo que serve a Deus vai precisar aprender a lidar com Jezabel, vai precisar aprender a lidar com Mamon e vai precisar aprender a lidar com o Leviatã. Todo homem e mulher de Deus vai ter que vencer esses três principados. O que é Jezabel? Manipulação, espírito de manipulação e controle. Pode usar até um homem, não é só mulher não. O que é o Leviatã? O Leviatã é o orgulho. Leviatã era um animal marinho, que você vai encontrar ele no livro de Jó, que ele é uma representatividade do orgulho. Todo homem de Deus vai ter que lidar com o Leviatã. Esse daí é terrível, tá? E o outro, o que eu falei? Mamon. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Dinheiro não é problema. O problema é ficar sem dinheiro. Então não tem problema de ter dinheiro. Deus quer dar bastante dinheiro para a sua igreja. Diga, eu recebo. Deus quer prosperar a sua igreja muito. Só que eu não posso colocar o meu coração naquele trem ali. Porque onde estiver o meu tesouro, ali está o meu coração. Então o meu coração não tem que estar no dinheiro. O meu coração tem que estar em agradar a Deus. Se o dinheiro vir, e vai vir, amém? Louvado seja Deus. Mas não é para mim ficar faceirinho com o dinheiro. O dinheiro é só para mim poder cumprir a missão, o propósito pelo qual Deus me colocou aqui nessa terra. Recentemente eu fiz 2 viagens. Uma para Porto Alegre e outra para Chapecó. São viagens longas. Precisa de dinheiro. Tem que botar gasolina no carro. Tem que trocar o óleo. Pneu gasta. Tem que trocar o pneu. Tem que almoçar. Tomar um café. Comer alguma coisa. Você tem que pagar um hotel. Gasto. Se vai no congresso, tem inscrição. Então, a gente precisa de dinheiro. Tem que comprar uma roupa nova, bonita, assim, que nem essa que eu estou aqui hoje à noite. Né? O Bruno fez até um vídeo ali. Depois vai para o meu canal no Instagram, lá no Instagram. Então você tem que estar bonito, né? E para ficar bonito, que é assim, do meu tipo, não é muito difícil, né? Desculpa aí. É só para ver se você está acordado. Então, todas essas potestades, esses principados, todos nós vamos ter que lidar. E Elias ficou intimidado. O profeta Elias ficou intimidado com a rainha Jezabel. Depois que Elias vinha de uma grande vitória, onde ele derrubou lá 600 profetas de Baal. E aí, a esposa de um rei chamado Acabe, Jezabel, que representa um espírito de manipulação e controle, queria a cabeça de Elias. Né? Todo profeta, todo homem e mulher de Deus, mais dia ou menos dia vão pedir tua cabeça. Mais dia ou menos dia vão pedir tua cabeça. Se prepara, meu irmão. Quem aqui já ouviu falar em São João Batista? Lindo, né? O nome da minha cidade, né? Você pode dar um aplauso ao Senhor Jesus?
cabeça dele numa bandeja. Se pedir a dele, meu irmão, bem-vindo ao clube dos profetas, mas Deus menos Deus vai pedir a sua também. Só que ele, claro, né, não vai morrer numa cruz, fica tranquilo. Mas alguém vai querer você morto. Meu Deus, pastor, você está pregando pesado hoje, né? Desculpa aí, forcei demais a barra agora. Mas a verdade é que se você estiver incomodando o reino das trevas, pode se preparar para a perseguição. Pode se preparar que alguém vai querer a tua cabeça. E queria a cabeça de Elias. E quando Elias, o profeta Elias, ficou sabendo que estava querendo a cabeça dele, o que ele fez? Fugiu para uma caverna. Se escondeu na caverna. E disse: ah, Senhor. Está em 1 Reis 19, né? 1 Reis 19, versículo 3. Primeiro Reis 19, versículo 3. Elias teve medo e correu para salvar a sua vida. Quando chegou a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu moço. Ele mesmo, olha só, ele mesmo, porém, foi ao deserto, caminho de um dia. Chegou, assentou-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte, dizendo: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E deitando-se, dormiu debaixo do zimbro. Tem deserto que a gente vai sozinho. E esse deserto aqui, a exemplo de Jó, porque houve um personagem na Bíblia que a gente citou aqui, Jó, que ficou pobre, perdeu tudo que tinha, e há quem diga que a causa, ou a legalidade, ou o motivo pelo qual Deus permitiu que ele passasse por toda aquela provação financeira, foi por causa de uma brecha chamada medo. Porque está escrito lá no livro de Jó, que ele vai dizer: o que eu mais temia me sobreveio. Então, isso nos leva a crer que Jó tinha medo de ficar pobre, tinha medo de perder seus bens, tinha medo de perder sua família. E aqui a gente vê um outro personagem bíblico com medo. Elias vai para uma caverna com medo. Diga para o irmão que está do seu lado: no amor, não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Posso dar um aplauso ao Senhor Jesus? Aquele que tem não é aperfeiçoado no amor. Sabe o que eu aprendi? Todas as vezes que entra o medo, isso denuncia que a nossa proximidade de Deus não está como deveria estar. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que anda com Deus, aquele que de fato tem intimidade com Deus, 24 horas por dia, não há razão para ter medo de nada. Quando você anda com Deus, quando você é uma pessoa que tem a oração como estilo de vida, quando você é alguém que está o tempo todo escondido no esconderijo do Altíssimo, você se transforma num leão, numa leoa, né? Porque só tem eu e o Bruno de homem aqui hoje. Né? Tem aquele mocinho ali, né? Como é que é o nome dele? Pedro Elias? Ó, que nome bonito. Que lindo, né? Que nem o nome do meu filho, Levi Marcos. Então, ó, tem até um personagem bíblico aqui falando disso. Então, amados, quem anda com Deus, queridos, quem vive escondido no esconderijo do Altíssimo, você se transforma num leão, você se transforma numa leoa, você não tem medo de nada nem de ninguém, e não há que temer, não há o que temer.
Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu já dei carona para bandido. Já botei bandido dentro do meu carro. Eu já entrei em roda de tráfico de droga para pagar dinheiro de traficante, de discípulo meu que estava envolvido com droga. Deus te dá coragem. A coragem, ela vem do Senhor. A Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Se eu tenho medo, eu me afastei do Senhor, ou eu dei algum tipo de legalidade. E normalmente, quando a gente peca, e a gente demora para entender que pecou, ou demora para se arrepender, ou demora para perceber onde está o erro, a gente abriu brecha para que o inimigo tenha ação sobre as nossas vidas. E ele vem para roubar, matar e destruir. E muitas vezes, como ele não pode nos possuir, ele consegue nos oprimir. E a opressão, ela deixa o homem e a mulher de Deus fora da casinha. E a opressão pode se transformar em medo. Como vencer o medo? Se aproximando de Jesus. Se aproximando de Jesus. Quanto mais perto de Jesus eu estou, todo medo vai embora. Porque Deus é amor. E quanto mais eu me aproximo dele, ele é um Deus de amor. Aquele que vem a mim, de maneira alguma eu lançarei fora, disse Jesus. Queridos, Deus não tem problema com o teu pecado, com o teu erro, com as tuas falhas. Deus não tem problema com isso. Ele já sabia tudinho que a gente ia fazer de errado antes mesmo de você nascer. Ele já sabia. E nem por isso, em algum momento, ele pensou em desistir de nós ou nos rejeitar. Então, tudo que eu preciso é me despojar das minhas máscaras, me despojar, desse sentimento, de achar que Deus não está vendo as coisas. Eu tenho que ser sincero e transparente e ir até Ele. E abrir o coração, e rasgar o coração e dizer: eu pequei, eu errei sim, eu falhei, eu preciso mudar de vida. E Deus vai trocar teus vestes, colocar um anel no teu dedo, colocar sandálias nos seus pés e vai dizer: vai, meu filho, está perdoado, vai em frente. Porque Ele é um Deus de amor, não há o que temer. Amém, queridos? Feche seus olhos. Não sei se... Eu vou usar o violão ali hoje. Pode ser, pastor Márcio?